Boa tarde, turminha. Vamos para a nossa última aula de hoje? Turminha, a Proluana vai retomar a aula de ciências, tá bom? Das últimas páginas que a Pro passou. Vou retomar com vocês. E caso vocês já tenham feito, já tenham preenchido, acompanhe a leitura da apostila com a Pro, não tem problema. E verifica se vocês fizeram corretamente, se não tem nada errado, ou se de repente tinha alguma informação que faltou para acrescentar, tá bom? Vamos acompanhar a leitura. Então vamos lá, página 140, usos da água. A água tem várias utilidades em nossa vida. Em casa, utilizamos a água de diferentes formas em diversos locais. Na cozinha, no banheiro, na área de serviço, ok? Vocês lembram que a Pro mandou até um vídeo para vocês explicando, né? Explicando não, né? Mostrando imagens do uso da água dentro de casa, tá? A Pro já mandou para vocês. Então vamos lá. Número 1. Aplicando ciência. Procure em jornais e revistas imagens que ilustrem diferentes usos que podemos dar para a água. Recorte-as e cole no espaço abaixo. Se preferir, faça desenhos. Eu sei que vocês são muito bons em desenho. Então, se vocês preferirem, podem fazer o desenho bem caprichado, pinta bem bonito. Não esqueçam que todos os desenhos que vocês fazem devem ser coloridos, porque senão, né, não tem vida e vocês são cheios de vida. Vamos lá, meus amores. Número 2. Converse com o professor e seus colegas sobre os usos que você apresentou. Escreva no espaço abaixo os usos que você conhece, mas não apresentou. Por exemplo, turminha, vocês vão desenhar aqui uma pessoa, vocês fazendo uso da água escovando os dentes, por exemplo. Só um exemplo, tá? Aí vocês vão colocar embaixo algo diferente que vocês não apresentaram no desenho em cima, tá bom? Porque infelizmente a gente não vai mostrar agora para os nossos amigos, né? Porque nós estamos à distância. Mas vocês escrevam aí, tá bom? Usos que você conhece, mas que você não apresentou aqui. Tudo bem? Vamos dar sequência na página 141. Diariamente realizamos atividades que dependem do uso da água. Aí temos as imagens aí. Irrigar plantações, impulsionar navios e barcos, apagar incêndios e a higiene pessoal, tá bom? Então, aqui tem algumas imagens do uso da água. Saiba mais. Hidroponia é o cultivo de plantas em água enriquecida com sais minerais, sem uso de solo. Muitas hortaliças e alguns legumes e frutas, como alface, couve, melão, rúcula, brócolis, berinjela, tomate, arroz, morango, feijão, vagem, salsa, repolho, agrião, trigo, pepino, pimentão, etc., são produzidos dessa forma e vendidos em mercados, ok? E certamente você já deve ter visto em casa, mamãe com certeza já deve ter comprado na feira ou no mercado pé de rúcula ou até mesmo agrião, que vem com a raiz embaixo e ela é bem molhadinha, porque ela dá hidroponia. Elas não foram cultivadas na terra, no solo, elas foram cultivadas dentro da água. Interessante, né? Vamos dar sequência, continuidade na página 142 agora, tá bom? Uso racional da água. Vimos no capítulo 1 que, apesar de o planeta ter uma enorme quantidade de água, apenas pequena parte dela é doce. Muitas pessoas acreditam que temos água em abundância, especialmente no Brasil, onde há muitos rios, lagos e represas. Além de boa frequência de chuvas, essa crença, porém, é um engano. Há diversos problemas de falta de água no Brasil, por isso é fundamental evitar o desperdício. Aqui em São Paulo mesmo, turminha, nós já passamos por questões muito sérias de falta de água, né? Teve um ano que não chovia e as pessoas iam consumindo a água
e a represa foi secando, foi faltando água na represa, o nível foi diminuindo e os responsáveis, né, no caso, as autoridades, né, os prefeitos, os governantes, eles resolveram cortar a água em um determinado período do dia. Então, quando chegava 6 horas da noite, 5 horas, 6 horas, assim mais ou menos, eles fechavam a água e as pessoas não tinham mais água na torneira. Às vezes chegava do serviço cansado, precisava tomar um banho, não tinha água no chuveiro. Então, assim, é muito complicada essa questão, porque se as pessoas economizam a água, ou economizassem a água, certamente não precisaria passar por essa situação. Então fica a dica, turminha, que vocês já sabem, mas reforçando, não desperdicem água. A água é muito valiosa, então não desperdicem, tá bom? Vamos dar aqui a continuidade observando as imagens. Aqui a primeira imagem, turminha, recentemente, vamos lá, vou ler o título para vocês. Recentemente, muitas cidades da região sudeste do país tiveram problemas com abastecimento de água. Na foto mostra um reservatório Jaguari do sistema Cantareira que abastece São Paulo, Vargem, em São Paulo. Diversas cidades da região Nordeste são frequentemente afetadas pela seca. O solo sem vegetação na imagem corresponde ao fundo do rio exposto devido à seca. Aqui foi em Vitória da Conquista, lá na Bahia. Essa foto foi de 2011. Embaixo aqui, ó, o Pantanal é influenciado por 2 períodos diferentes ao longo do ano. Período de seca, que está aqui na parte esquerda, e o período de cheia, que é a parte da direita. Cheia é porque tem muita água, né? E seca é quando tá tudo seco, vazio, não tem água, tá bom? Continuando na página 143, evitando o desperdício. 1. Faça uma pesquisa com pessoas de quem você gosta para descobrir o que elas fazem para economizar água. Número 2. Registre as informações levantadas para mostrá-las aos colegas da turma. Aí vocês vão escolher aí 3 ou 4 pessoas, né? Fica a critério de vocês, para saber como elas fazem para economizar a água. Então vamos lá. Como você usa a torneira enquanto lava a louça? Você vai perguntar para a primeira pessoa e vai colocar aqui. Segunda pessoa, deixa eu só mostrar aqui para ficar mais fácil. Tá bom? Aí vocês vão preencher os quadradinhos aqui. Para a primeira pessoa, como ela lava a louça. Depois, como você usa a torneira enquanto escova os dentes. E na terceira, quantos minutos você gasta para tomar o seu banho diário? Isso também é importante. Porque quanto mais a gente demora, mais água vai embora pro ralo, né? E às vezes a gente já lavou, já tomou banho, já tá limpinho, cheirosinho, mas ainda fica lá no banho, lá demorando, cantando. E aí a água toda vai embora. Bom, vamos continuando aqui, galerinha. Na número 3. Converse com o professor e os colegas sobre as atitudes mais eficientes contra o desperdício de água. Né? Então a gente já comentei aqui com vocês. É muito importante não deixar a torneira aberta enquanto se escova os dentes, lava a louça, lava a roupa, porque às vezes eu tô esfregando a roupa, eu não preciso deixar a torneira aberta, eu esfrego toda a roupa que já está molhada, né? Que hoje em dia tem uma tecnologia muito boa chamada máquina de lavar. Então ela usa uma quantidade assim exata, né? E as máquinas mais novas, agora, elas já vêm com um sistema de economia de água, tanto de energia quanto de água. Então, isso facilita bastante também, tá bom? 4. Construa frases de conscientização para que outras crianças e pessoas, adultos da escola, economizem água também. Essa questão, turminha, a gente não vai precisar fazer. Por quê? Porque nós não estamos lá na escola. Então, talvez num segundo momento, quando nós retomarmos nossas atividades normais, aí nós podemos pensar em fazer, né, essas frases de conscientização, tá bom? E colocar lá no nosso colégio.
5. Elaborem folhetos com as frases construídas para que sejam distribuídos aos demais alunos da escola. Isso daí é outra questão que vai ficar para o nosso retorno, se o tempo permitir, tá bom? Mas o importante é que vocês são conscientes, que vocês estejam conscientes, né, sobre o uso da água, ok? Vamos dar continuidade aqui na página 144, galerinha. Hora de organizar. Aqui nessa parte vai ser muito fácil porque vocês são muito bons. Então vamos lá. Preencha as lacunas das frases com essas palavras. As palavras são pessoa, pessoas, vapor, água, chuvas, rios, desperdício, cidades e natureza. Então nós já temos as palavras, né? E nós só temos o quê? Que preencher as lacunas com essas palavras, né? De acordo com a coerência da frase. Vamos lá? A tananã é necessária para a sobrevivência das tananã, mas nas tananãs. Há o quê? Há pessoas, há vapor, há água, há chuvas, há rios, há desperdício, há cidades, há natureza. E aí, turminha, qual será a primeira palavra? Muito bem, a água. A água é necessária para a sobrevivência das... Quem precisa, gente, da água para sobreviver? Das pessoas. Muito bem. Turminha, para facilitar a compreensão, peguem um lápis e vão riscando as palavrinhas que vocês já escreveram. Por exemplo, a água e as pessoas. Então tá. A água é necessária para a sobrevivência das pessoas. Nas o que, turminha? Nas vapor, nas chuvas, nas rios, na desperdício, na natureza ou nas cidades. O que vocês acham? Muito bem, nas cidades. Então, vamos riscar cidades e escrever aqui cidades, tá bom? Logo, as cidades precisam retirar água de alguma fonte da natureza, como? Qual que é a fonte da natureza, turminha, que a gente pode retirar água? Do vapor, das chuvas, dos rios, do desperdício ou da natureza? Dos rios, muito bem. Então, risquem aí a palavra rios. Represas e águas subterrâneas, entre outras. A fonte dessa água são as... Da onde vem essa água que abastece, turminha? São da chuva. A água vem da chuva. Então, vocês vão riscar a palavra chuvas e escrever na lacuninha aí, tá bom? A neve ou o granizo que caem a partir da concentração de... Turminha, o que concentra lá? Concentra lá o vapor, o desperdício ou a natureza? Muito bem, o vapor. Então, vocês vão riscar o vapor e escrever na lacuna, tá bom? Concentração de vapor d'água nas nuvens, ok? Vamos para a próxima frase. Assim, se não chove, pode faltar água na... Aonde pode faltar água, turminha? Muito bem, na natureza e nas cidades. Então, a natureza vocês vão riscar lá, né, em cima, para facilitar, e continuar. Para evitar isso, é importante combater o desperdício, que é a última palavrinha que faltava, tá bom? Então, vocês vão riscar aí a palavra desperdício, escrever na última lacuna que falta. Terminando isso, o que vocês vão fazer? O número 2. Encontre no diagrama as palavras indicadas na atividade anterior, certo? Então, vamos lá, vocês vão procurar aí, eu sei que vocês são ótimos nisso, vocês são muito bons em caça-palavras, que eu acompanho vocês em sala e eu sei que vocês são 10. Então, vamos lá, turminha, um passo a mais. Leia cada uma das legendas e desenhe as respectivas etapas da formação da chuva, tá bom?
Primeiro vocês vão desenhar a etapa lá. A água dos rios, mares e lagos é aquecida pelo sol. Vocês vão fazer esse desenho. O vapor da água, ao encontrar regiões mais frias, forma gotículas que se unem e se originam nuvens no céu. Vocês vão desenhar essa parte também, tá? Do jeitinho que vocês sabem, tá bom? Não se preocupem. As nuvens tornam-se pesadas e liberam a chuva, que são os pingos de água. A chuva molha o solo e as plantas e forma os rios, tá bom? Número 2. A nuvem pode apresentar água em que estados físicos? Então, vamos lá. A nuvem ela é composta por água em estado líquido e ela fica rodeada por água em estado gasoso, né? E ar atmosférico, certo? Isso aí acho que vocês ainda lembram. E se a temperatura do ambiente estiver muito fria, a nuvem pode apresentar também água em estado sólido, que é o gelo. Lembram lá do gelo? Sólido é gelo ou neve. E nessa água, e se essa água cai, pode ser forma de gelo ou de granizo, né? Vocês lembram disso já, né? Vocês já estudaram sobre isso lá atrás. Vamos para a próxima atividade na página 146. Turminha, na página 146, no exercício 3, está lá. Assinale com um X as formas de desperdício da água. Aqui é muito, muito fácil. Vocês vão observar as imagens e vão assinalar apenas o que é desperdício de água. Por exemplo, na primeira imagem, tomar banho demorado. Se eu tomo um banho muito demorado, eu tô desperdiçando água ou eu tô economizando? Vocês vão pensar e vão assinalar um X se for desperdício e deixar em branco se não for. Vai fazer isso com todas as outras imagens, tá bom? Lavando o carro com mangueira, irrigando as plantas com regador, deixar a torneira aberta enquanto lava a louça, lavar a calçada e garagem ou quintal com a mangueira e consertar vazamentos, tá bom? Vocês vão ver e responder. Para ir além, na página 147, né? Vocês vão fazer uma pesquisa para responder as perguntas abaixo. Depois vai conversar sobre o assunto com o professor e os colegas. No caso, a gente não vai conversar sobre isso, infelizmente, porque vocês já sabem que nós estamos distantes por enquanto. Isso vai passar logo, eu tenho certeza. Mas enfim, vocês vão fazer essa pesquisa para responder as questões, tudo bem? Então vamos lá. Descubra uma cidade brasileira que teve problemas com a falta de água recentemente. O que vocês vão fazer? Vão lá no Google e vão colocar lá. Cidade brasileira que teve problemas com falta de água recentemente. Vai aparecer lá alguma cidade, né, brasileira. Aí vocês vão pegar o nome dessa cidade e escrever aqui. Muito fácil, muito simples, tá bom? Na letra B. Essa cidade conseguiu resolver o problema de falta de água? Lá vai estar na reportagem, com certeza nessa notícia vai ter a informação. Caso tenha conseguido, registre as medidas adotadas. Caso não tenha conseguido, registre como você acha que o problema poderia ter sido resolvido. Aí essa questão vai depender muito da notícia que vocês encontrarem, tá bom? Então, é uma coisa muito tranquila e muito simples de fazer. Na letrinha C, desenhe no espaço abaixo as medidas ou soluções indicadas no item anterior. Então, o que vocês escreverem aqui em cima na B, vocês vão fazer um desenho simbolizando aqui na C, tá bom? E aí vai ser essa nossa atividade, tudo certo? As páginas, turminha, elas têm bastante conteúdo, né? E é legal que a gente revê o que a gente já aprendeu e o que a gente já estudou, tá bom? Então, essa foi a nossa terceira e última aula de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e eu vou ficar disponível até às 17h30 para auxiliar no que for preciso. Se vocês tiverem com alguma dúvida, me chamem que eu oriento vocês, tá bom? Um grande beijo e até amanhã!